Japão para Românticos apresenta Diário entre Dois Mundos. Episódio 5. Ilusão e assédio no outro lado do mundo. O desespero de Leonardo Cato. A tarde de verão era abafada e o barulho das motocicletas que passavam na rua se misturava ao som de uma rádio distante que tocava músicas que mal se ouvia, com o ruído dos vizinhos que reclamavam da vida. Dentro de casa, o ventilador rodava lento, espalhando apenas ar quente, incapaz de aliviar o peso que eu sentia no peito. As contas se amontoavam na mesa. Aluguel atrasado, luz ameaçada de corte, dívidas que cresciam mês após mês. Eu olhava para minha esposa, cansada, fazendo bolo sob encomenda, até tarde para juntar uns trocados. E olhava para minhas filhas. Duas meninas pequenas, cheias de vida, mas privadas de coisas simples que eu não conseguia dar. Aquela cena me esmagava. Eu me sentia um fracassado. Um homem que estudou, que se formou em administração, mas que diante da crise no Brasil, não passava de mais um número na multidão de desempregados. Foi então que começaram a chegar as promessas, através de anúncios nas redes sociais. Recrutadores no Brasil falavam de uma vida diferente no Japão. Salários altos, apartamentos prontos para morar, bônus de admissão de 100 mil ienes, estabilidade em uma empresa gigante de eletrônicos. Vídeos no YouTube mostravam brasileiros sorrindo, exibindo carros novos, casas confortáveis, viagens. Tudo parecia fácil, possível, ao alcance da minha mão. Hoje, depois de tudo que vivi, carrego no peito uma missão: contar minha história para que outros não caiam na mesma armadilha. Meu nome é Leonardo Cato. Eu sou brasileiro, descendente de japoneses, como tantos outros que cresceram ouvindo que o Japão era o país das oportunidades. Tudo começou com um vídeo no YouTube. Um casal de brasileiros, sorridentes, mostrando o carro novo que tinham comprado no Japão. Contavam como, em poucos meses, já tinham saído das dívidas, alugado um bom apartamento e até começado a guardar dinheiro para comprar uma casa. Era tudo muito bonito, convincente. Eles diziam: aqui é diferente, aqui você trabalha, mas vê resultado. Aqui tem respeito, tem ordem, tem futuro. E esse foi só o primeiro. Logo, o algoritmo me afundou num mar de promessas. Vídeos e mais vídeos, lives, stories e muitos depoimentos de gente simples como eu, que saiu do Brasil com uma mala na mão e encontrou uma vida melhor do outro lado do mundo. Depois vieram os anúncios patrocinados nas redes sociais de empresas de recrutamento oferecendo salários de mais de 300 mil ienes por mês. Falavam em bônus de admissão de 100 mil ienes, apartamentos mobiliados, empregos em fábricas de grandes marcas de eletrônicos e estabilidade. Era tudo que um pai de família como eu, que embora formado em administração, estava desempregado, poderia sonhar. Segurança, dignidade. Fiz contato. Me responderam rápido um rapaz muito simpático, também brasileiro, disse que o processo era simples. Que, como eu era descendente, teria até mais facilidade. Ele falava com uma confiança que me desarmou. Você vai chegar e em 3 dias já começa a trabalhar. Não se preocupe, o apartamento tá incluso. E o bônus de admissão a gente paga no primeiro pagamento. Minha esposa, Larissa, hesitou no começo. Mas quando viu os vídeos, os depoimentos e a empolgação dos outros brasileiros, acabou acreditando comigo. Vendemos o carro, nos desfizemos de algumas coisas,
Pegamos empréstimos para completar os custos da viagem. Eu iria primeiro. Depois de estabilizado, minha esposa iria com nossas filhas. Assim, deixei minha casa e minha família em São José dos Campos, com os olhos cheios de esperança. Levava na bagagem mais do que roupas, eu também levava os meus sonhos. Eu me agarrei a essa esperança como quem se agarra a uma tábua em alto mar. Então assinei os papéis, prometendo que logo estaríamos juntos novamente, no Japão, vivendo uma vida digna. Eu parti acreditando em um sonho. Mas o que me esperava era um pesadelo que mudaria minha vida para sempre. A realidade no Japão era outra. Cheguei na província litorânea de Hokuriku, já sentindo o baque do clima, do idioma, da solidão. O homem que deveria me receber no aeroporto não apareceu. Depois de muitas tentativas e 3 horas de espera, um encarregado da empreiteira se apresenta como Tanaka. Para minha surpresa, estávamos em 30 pessoas no aeroporto. E mais brasileiros chegariam nos próximos dias, totalizando umas 150 pessoas. A grande maioria com passagem financiada. Casais deixando filhos pequenos para tentar buscar um trabalho com salário digno. Outros com pais doentes que precisavam trabalhar para pagar o tratamento destes. O apartamento mobiliado era um quarto minúsculo, um loft, com tatames gastos e um cheiro insuportável de mofo. Havia um fogão velho, de uma boca, e em outro canto um futô rasgado no chão e nenhuma cama. A geladeira era portátil própria de camping e exalava um odor de peixe. A máquina de lavar havia ninhos de cabelos e sujeira no filtro. Quanta decepção! Nada de dignidade. Parecia que por ali já havia passado centenas de pessoas. E o trabalho? Só comecei a trabalhar uma semana depois. Disseram que ainda não tinha vaga. Eu gastava o pouco do dinheiro que tinha em marmitas baratas do Combini, contando moeda por moeda. Já ouvi o estalo da dívida batendo na porta, antes mesmo de começar a trabalhar. Quando comecei, foi em uma fábrica de condensadores eletrônicos. Turno de revezamento 4x2. 12 horas em pé, nos 2 primeiros meses. Linha de produção barulhenta, ritmo alucinante, conterrâneos fofoqueiros e encrenqueiros. Os supervisores brasileiros, os chamados líderes de linha, se achavam semideuses e nos tratavam como desprezo e arrogância. Não explicavam direito, gritavam. Se errássemos, logo vinha bronca. Se pedisse ajuda aos veteranos, vinha mais bronca. O estresse, a alimentação precária, o cansaço, a humilhação. Tudo isso foi me corroendo aos poucos. Me sentia como uma engrenagem quebrada de uma máquina que não podia parar. Há anúncios que nunca saem de circulação nas mídias brasileiras. Ano após ano, os mesmos anúncios e as mesmas promessas tanto no Brasil como no Japão. E por que esses anúncios rodam anos e anos como um looping? E por que contratam tanta gente do Brasil, com tantos desempregados no Japão? Por que as pessoas não param nessas empresas? O que realmente há por trás desse cenário obscuro que envolve tanto lucro em cima dessas contratações em massa? Esses questionamentos só me vieram depois de alguns poucos meses ao entrar nesse submundo. Acreditei em cada palavra dos recrutadores do Brasil. Eles me prometeram estabilidade, altos ganhos, moradia garantida e até um prêmio de admissão de 100.000 ienes, pago em parcelas durante 3 meses. Eu pensei, é a chance da minha vida. É agora ou nunca. A nossa história é semelhante a centenas de outras.
Centenas de brasileiros que embarcam nesse sonho, acreditando nas promessas de um futuro melhor em fábricas gigantes de condensadores e peças eletrônicas, em províncias que nem sabíamos como pronunciar os nomes antes de chegar. Já no escritório da empreiteira, me disseram que o contrato que assinei no Brasil não valia. Eu precisava assinar outro contrato no Japão, sendo este de apenas um mês, obrigatório como experiência. Após isso, os contratos seriam renovados a cada 2 meses. O aluguel do apartamento era mais caro do que o combinado. Me cobraram 2 meses de depósito. E até pelo fogão, geladeira e máquina de lavar. Mesmo em estado precário, havia cobrança. Ali, eu já estava endividado antes mesmo de começar a trabalhar. E ainda para terminar de aumentar a pré-dívida, a obrigatoriedade de se inscrever no Seguro Social. O medo começou a tomar conta de mim. Iniciei o trabalho em um setor de produção rápida. Lá só havia brasileiros veteranos. Me senti aliviado pensando que seria acolhido, por estar entre conterrâneos. Esse foi o meu engano. Mas fui recebido com hostilidade. De cara fui recebido com caras feias e vozes que perguntavam: "O que você está fazendo aqui? Aqui não tem serviço nem para nós, quanto mais para você." Uma veterana brasileira, chamada Jaquime, foi encarregada de me ensinar. Mas desde o primeiro dia, me tratou como inimigo. Fazia questão de dificultar tudo, de me humilhar, como se a minha presença fosse uma ameaça. Questionavam minha formação em administração no Brasil e zombavam entre si. "O que ele pensa? Ele pensa que será gerente aqui?" Ao longe eu ouvia as gargalhadas, eu nada dizia. Ali a decepção crescia. Eu me esforcei, aprendi rápido. Logo conseguia trabalhar sozinho. Mas, notei, que quanto mais me esforçava mais eles dificultavam as coisas para mim. Movido pela inveja e pelo medo. Era inútil. Mas, algo estranho acontecia. Os números da minha produção eram alterados no sistema. Eu produzia mais do que muitos. Não porque queria ser melhor, apenas porque me diziam que se eu não atingisse tal cota seria impossível trabalhar ali. Eu atingia a cota, mas eles me sabotavam o tempo todo. E sempre no dia seguinte, o relatório aparecia menor. Era um jogo sujo. Descobri depois que a veterana era casada com um líder de linha em outro andar. Eles manipulavam tudo, e eu tinha caído em um ninho de cobras. O chefe logo disse que eu não estava rendendo. E o Tantouxa decidiu me transferir de setor. Vi nos olhos dos veteranos a satisfação. Apenas me usaram para fazer o trabalho que eles não queriam fazer e depois se livraram de mim. A partir dali, começou o inferno e fui jogado em 6 setores diferentes em apenas 3 meses. Trabalhos pesados, sujos, perigosos. Entenda, no Japão quanto mais qualificação você tiver no Brasil e quanto mais honesto e produtivo você for, mais eles vão te jogar para baixo, para te humilhar e se sentirem superiores. Assim são os brasileiros no Japão. Minha rotina era carregar óleo em tambores até galpões afastados, trocar uniformes a cada entrada e saída de setor, lidar com produtos químicos que ardiam meus olhos e se misturavam com as lágrimas que ninguém via. Não só pelo corpo cansado, mas pela saudade e pela decepção. Cada lágrima que caía, ardia misturada aos químicos que respingavam no meu rosto. Falsos colegas brasileiros me exploravam também. Deixavam todo o trabalho pesado e sujo para mim. Logo comecei a perceber a verdade. Eu não era um funcionário fixo. Eu era apenas um tapa-buraco.
usado onde faltava gente. E logo seria descartado. E então, numa manhã fria de janeiro, acordei com uma dor de cabeça tão forte que mal conseguia respirar. Tomei um analgésico, mas não sentia melhoras. Mesmo assim, fui trabalhar. Eu já sentia que a minha pressão estava alta. Eu sofria de pressão alta, desde jovem. Meus remédios tinham acabado. Pedi ajuda ao Tantouxa. Ele disse, com frieza: pressão alta é algo comum a todos. Trabalhando, passa. Pensando que eu estava fazendo corpo mole para o trabalho. Mas não passou. Eu piorei. Até que em dado momento, perdi os sentidos e caí. Ali, deitado, cercado por estranhos, tive meu primeiro infarto. Acordei no hospital, envolto a fios e aparelhos, parte do corpo sem movimento. Minha vida, que já estava difícil, ali despencou. Dívidas aumentaram ainda mais. Agora com o hospital. Eu não podia mais trabalhar. Eu me sentia um inútil. Aos 36 anos. Sobrevivi. Mas saí de lá mais doente do que entrei. Porque a conta veio, mais de 1 milhão de ienes em despesas médicas. O seguro não cobria tudo. Foi então que minha esposa decidiu vir do Brasil, deixou nossas filhas com minha mãe. Minha esposa embarcou às pressas e assim que chegou ao Japão, mesmo sem garantias de emprego fixo, começou a trabalhar. Mas seriam só por 2 meses. Pois o setor seria desativado. Haveria corte e alguns seriam remanejados. O Tantouxa aconselhava me mandar para o Brasil. Não demorou muito, ele passou a assediar minha esposa. Afinal, minha esposa é uma mulher muito bonita. Ele começou a dar carona e levar para jantar. Minha esposa me dizia estar preocupada com esse Tantouxa tão prestativo. Mas logo, também se viu envolta em uma armadilha. Como se não bastasse, Larissa, minha esposa, um dia chega em casa pálida, tremendo. Contou que esse Tantouxa que lhe prometeu conseguir um trabalho, estava a lhe fazer propostas estranhas. Para ir com ele para outra província e me mandar de volta para o Brasil. Que, se ela quisesse ser bem tratada, bastava dar um jeitinho. Ela se sentiu péssima. Sozinha. Vulnerável. E o pior, não tinha para quem reclamar. A quem recorrer? Quem acreditaria? Começamos a entrar num ciclo de desespero. Trabalhar para pagar aluguel, comida e dívidas médicas. Não tínhamos mais esperança, só sobrevivíamos. O Tantouxa, o mesmo que tinha me ignorado quando pedi ajuda, passou a cercá-la. Primeiro, com caronas, depois, com convites insistentes para jantar. Ela me dizia: ele é prestativo demais, eu tenho medo, Leonardo. Ele pode me mandar embora se eu recusar. Ela chorava no meu colo, dizendo que jamais cederia. Que éramos um casal unido, que nada nos separaria. Mas o assédio não parava. Esse sujeito já tinha fama. Já havia destruído casamentos, perseguido mulheres, transferido quem resistia. Havia rumores sobre esse Tantouxa de assediar mulheres e colocar casais em turnos diferentes. Ele fora casado com uma japonesa. Esta, não suportando suas traições e agressões, o deixou, levando consigo seu filho pequeno. O seu último envolvimento foi com uma jovem recém-chegada do Brasil, formada em psicologia e casada. O marido aguardava no Brasil a liberação da sua documentação para ir ao Japão, enquanto ele fazia companhia à jovem mulher. Ele tinha uns 40 anos aproximadamente. Em dado momento,
ela já não queria mais que o esposo viesse e começou a pressioná-lo para morarem juntos, pois estava apaixonada. Ele, não querendo envolvimento mais sério, passou a evitá-la. Ela, por sua vez, se sentindo um lixo, completamente usada e descartada, passou a fazer burburinho sobre o assédio do Tantouxa e surgiu até rumores de uma gravidez. Este, vendo-se em problemas, resolveu transferi-la para outra cidade. Seu marido conseguiu a liberação da documentação e conseguiu chegar ao Japão. Ela, temendo que o marido descobrisse o caso entre ela e o Tantouxa, decidiu pedir as contas e se mudaram para outra província ao norte do Japão. Tudo eu ouvia calado. Quando cheguei, sem querer me envolver. Até que, vi minha esposa também envolvida nessa trama, sendo vítima das investidas desse pilantra. Era um sujeito que tinha uma boa conversa e se mostrava prestativo, embora não tivesse beleza física, que fizesse as mulheres ficarem hipnotizadas por ele. Mas, ele sabia atrair as mulheres pela generosidade, aproveitando da vulnerabilidade destas, por estarem sozinhas em outro país. Ele agia, como se quisesse proteger, cuidar da presa. Mas, no fundo ele só queria ter relacionamentos superficiais, sem compromisso. Além de camuflar sua baixa autoestima e sua falta de beleza, queria se sentir o Dom Juan da empreiteira. Mas agora era minha esposa, a mulher da minha vida. E eu, preso em casa, com metade do corpo sem forças, incapaz de protegê-la. O desespero de um homem que vê a sua esposa acuada e não pode fazer nada, é uma dor que não se descreve. Minha esposa resistia. Se negava a aceitar caronas, recusava jantares. E quanto mais ela resistia, mais ele se vingava, mudando Larissa de setor constantemente. Colocava-a para carregar caixas pesadas de 15 quilos. Colocava ela em serviços sujos e sem horas extras. Larissa, mesmo sentindo dores no corpo, resistia a tudo, mas com a dignidade intacta. Até que um casal que conheci na viagem, que já tinha conseguido se livrar dessa empreiteira suja, conseguiu arrumar outro emprego para ela em outra cidade. Uma nova fase se iniciava em nossas vidas, mudamos de apartamento. Eu pensei, enfim, vamos respirar. Mas, por ironia do destino, aquele verme nos perseguiu. Foi até a nova cidade. Tentou intimidar minha esposa, disse que iria queimar nossa imagem em todas as empreiteiras e que não conseguiríamos mais trabalho no Japão. Tentou nos fazer acreditar que no Japão, ninguém sobrevive sem se curvar a vermes como ele e tantos outros. No fim, ficamos 10 meses nesse pesadelo, eu só consegui trabalhar 4 meses antes do infarto. Minha esposa trabalhou 6 meses, em 3 plantas diferentes, sempre explorada, sempre perseguida e assediada por esse verme e nunca recebemos o prêmio prometido. Nunca recebemos férias remuneradas e pagamos as passagens com sacrifício. O depósito do apartamento nunca foi devolvido. Restaram dívidas, restaram cicatrizes. Hoje, 3 anos se passaram. Eu sigo em reabilitação. Cada pequeno movimento que recupero é uma vitória. Mas parece uma eternidade desde que entramos nesse pesadelo. Estamos longe de nossas filhas, longe da família, longe dos amigos. Carregamos saudade, dor e dívidas. Mas seguimos de pé. E acreditamos que um dia, vamos reencontrar nossas filhas e reconstruir nossa vida. Mas eu decidi falar, eu decidi não me calar. Porque essa história não é só minha. É a história de centenas, talvez milhares de brasileiros que estão caindo nessa armadilha digital. Recrutadores que pintam um Japão de conto de fadas, mas entregam um pesadelo. Gente que lucra com o desespero de quem só quer uma chance de viver melhor. Pesquise,
Converse com quem já passou por isso, desconfie de promessas fáceis. Leia as letras pequenas dos contratos e questione. Acima de tudo, não venda seus sonhos por uma ilusão. Se você está ouvindo minha história e está pensando em embarcar nessa jornada, pare e reflita. Não se deixe levar por vídeos de 5 minutos mostrando brasileiros felizes com carros novos e viagens. Eles não mostram as noites sem dormir, as dores nas costas, os abusos, a solidão. Nem tudo que brilha é ouro. E às vezes, o que parece uma luz no fim do túnel é apenas o reflexo de uma armadilha bem feita. Japão para Românticos apresentou Diário entre Dois Mundos. Obrigada por assistir. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios. Até mais! Nos vemos no próximo episódio.